Olá, boa tarde. Vamos ler uns 2 ou 3 versículos da Palavra de Deus, que se encontra nos três evangelhos, mas nós vamos ler mesmo precisamente no Evangelho de Lucas, mas se encontra em Mateus 9, Marcos 2, e em Lucas se encontra no capítulo 5, versículo 17 a seguir, que tem como epígrafe ou como título a cura de um paralítico em Cafarnaum. E diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E vieram também alguns homens trazendo no leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiu ao eirado, algumas Bíblias de telhado, e descendo o leito por entre as ladrilhas para o meio diante de Jesus. Irmãos, observe a situação. Na outra tradução mesmo sendo João Ferreira de Almeida, mas naquela Bíblia de Estudo Pentecostal, diz que 4 homens souberam que Jesus estava ali, entrado naquela casa, e a multidão apertava de maneira tal. Mas aqueles homens sabiam que eles tinham um amigo paralítico. E a fé dos homens, não a fé do paralítico, foi a fé dos seus companheiros, que disseram: não, Jesus está ali. Botaram aquele homem numa rede, os 4, e levaram até Jesus. Mas como se aproximar de Jesus, se havia sempre uma grande multidão? Aí havia um grande obstáculo, mas eles queriam estar próximo de Jesus. Como Jesus estava dentro da casa, eles não puderam, não tinha como entrar. Era 4 homens carregando uma pessoa. É muito difícil carregar uma pessoa assim, paralítica. Se fosse numa maca, alguma coisa, mas numa rede é horrível para carregar. Mas aqueles homens se depararam com um obstáculo imenso. Vocês pensam que eles desistiram do seu propósito? Não, eles não desistiram. Disseram: se não podemos chegar por trás de Jesus, se não podemos chegar pela frente, se não há passagem nas portas nem nas janelas, façamos uma abertura no telhado. E aqueles homens não tiveram a ousadia, a coragem e a fé de, eu não sei como, conseguir levar um paralítico imóvel para cima de um telhado. E depois de estar em cima, eles quebraram aquele telhado exatamente onde Jesus estava. Espera aí, mas deixe-me aqui fazer um esclarecimento para que entendamos a situação. Talvez fosse um telhado, fosse uma coisa de telha, seria fácil. Eles pegavam o quê? Eles tiravam as telhas daquele tamanho, que não era uma área pequena, que era para descer um paralítico, e quebrava talvez a ripa, alguma coisa dessa natureza. Mas aqueles telhados daquela época de Israel, naquele contexto histórico, não era um telhado de telha, eram famílias pobres. Eles pegavam uma camada de palmeira, de folha de palmeira, e colocavam na casa. Depois eles vinham com a camada de barro amassada e colocavam em cima. Depois outra camada de palmeira e outra. Então eram várias camadas de folhas de palmeira e várias camadas de barro para para que não molhasse de hipótese nenhuma. Mas aquilo não foi obstáculo para aqueles homens. Aqueles homens tinham um propósito, era um amigo, ele queria ver um amigo são. E a Bíblia diz: imagina o poeiral que não estava naquela casa naquele momento. Imagina o que é que as pessoas da casa, até mesmo o dono da casa, não pensou no momento. Certo do que Jesus sabia, que Jesus era Deus. Jesus acompanhava cada passo daquelas 5 pessoas, ou melhor, das 4, porque o 5º era paralítico. Com certeza Jesus não reclamara, porque Jesus estava vendo uma fé extraordinária. E aqueles homens quebram
aquele telhado de palha que deve ter sido um sacrifício terrível. Até porque eles não vieram preparados, porque eles não sabiam. Ali eles machucaram as suas próprias mãos, ao bater naquela terra para quebrar. Aquelas palhas entrelaçadas com barros. Mas eles quebraram. Eu não sei se no outro dia eles ficaram sem ir ao trabalho, machucados. Quase com certeza é. Mas no outro dia ele estava tão eufórico que nem da dor eles com certeza lembrariam. E eles conseguiram fazer aquele buraco e desce aquele paralítico até Jesus. Irmão, foi uma fé tão grande que admirou. Olha que Jesus não é de se admirar, mas Jesus se admirou. Diz assim, e Jesus, vendo a fé dele, disse, filho, te perdoado estão os seus pecados. Jesus ali não se preocupou com a cura física. Jesus se preocupou com o lado espiritual, que é o mais importante da alma. E por que aquele homem foi curado da cura pela qual ela chegou lá? Ele foi curado porque os fariseus duvidaram de Jesus. Quando os fariseus duvidaram, que razoavam em seus corações, mesmo sem falar, dizendo que homem é esse que diz que perdoados são os pecados, teus pecados, só há um que pode perdoar pecados, senão Deus. Jesus, que conhece o coração, ouvindo o coração dele, diz, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, Jesus diz ao paralítico, toma tua cama e anda. O que é que aprendemos com isso? Não deixe que os obstáculos impeçam sua bênção. Não deixe que pequenos obstáculos na sua vida tire a sua fé. Vê o que você pode fazer por alguém. Se não fosse aqueles 4 homens de propósito, talvez aquele homem tivesse morrido paralítico. Aquele homem só não morreu paralítico porque tinha amigos de verdade. Amigos que não se preocuparam em ser caluniados, em ser zombados. Imagine o que dizia aquela multidão ao ver aqueles homens em cima da casa, 4 homens quebrando o telhado, e mais um 5º homem em cima da casa, um paralítico. Com certeza foram chamados de louco e outras coisas mais. Mas eles não desistiram dos seus propósitos. A bênção de Deus está para aqueles que não desistem. Eles são insistentes, eles são persistentes e eles nunca desistem dos seus objetivos. Ele diz não, ele faz como Jacó. Não saio daqui até que a minha bênção chegue. Então, meu irmão, faça como aqueles 3 homens. Talvez esteja alguém ao teu lado, precisando que você pegue no ombro dele e diga, meu irmão, ainda há esperança para você. Alguém que já desistiu de si mesmo. E você diga para ele ou para ela, ainda existe esperança. Vamos até Jesus. Então, os obstáculos não pararam aqueles homens. Não foi não foi a porta de entrada que impediu, não foi as janelas, nem tampouco o telhado. Porque quando se tem um objetivo, quando se tem um propósito, tudo é possível.